E aí, pessoal do desenvolvimento, tudo certo por aí? Sejam muito bem-vindos. Olha, se tem uma coisa que pode transformar um projeto CSS de um sonho para um pesadelo, é a falta de organização. Mas hoje, a gente vai declarar o fim da guerra de especificidade e aprender a escrever um CSS que é limpo, que é escalável. Ah, e se você curte esse tipo de conteúdo, já sabe, né? Deixa aquele like, segue o canal, compartilha com a galera e, mais importante, comenta aqui embaixo que outro assunto você quer ver por aqui. Isso nos motiva demais a continuar produzindo. Bora lá? Ok, vamos ser sinceros. A cena é clássica. O projeto começa super simples, mas conforme ele cresce, o CSS vira um verdadeiro campo de batalha. Sabe como é? Estilos que quebram do nada, important pipocando por todo lado, essa é a tal da guerra de especificidade. E ela não acontece por acaso não, ela é o resultado direto de um código que cresceu sem uma estratégia, sem um plano. Então, onde é que o fio da meada se perde? Onde é que tudo começa a dar errado? Bom, na grande maioria das vezes, o ponto de partida para essa confusão toda é uma escolha que parece super inofensiva no começo: usar IDs para estilizar os elementos. Vamos pegar um exemplo bem prático. Dá uma olhada aqui na tela. Temos o HTML de um componente de card super simples, uma div com o ID card, um título e um parágrafo. Parece inofensivo, né? A estrutura é limpa, fácil de ler, mas a armadilha, o perigo, mora justamente nesse ID. E aqui está o CSS que estiliza esse card usando o ID, #card. E sim, claro que funciona. Funciona perfeitamente. Mas é aí que mora a armadilha. IDs têm a maior especificidade possível no CSS. Eles não foram feitos para serem reutilizados. Então, no momento em que a gente precisar de uma variação desse card ou quiser sobrescrever um estilo, a batalha começa. A gente vai ser forçado a criar um seletor ainda mais específico e é exatamente aí que o caos se instala. Felizmente, a solução não é usar mais força bruta, mas sim mais inteligência. A abordagem correta, a abordagem escalável, é usar classes. É usar a ferramenta certa para o trabalho de estilização. E olha, este slide aqui resume a diferença de uma forma brilhante. De um lado, o ID, altíssima especificidade, super difícil de sobrescrever e reuso zero. Do outro lado, a abordagem com classe, especificidade controlada, fácil de compor e totalmente reutilizável. Com classes, a gente pode ter quantos cards quiser na página, com variações diferentes, sem conflito nenhum. A mudança no código é pequena, mas o impacto na organização e na escalabilidade do projeto é gigantesco. Ok, vencemos a primeira batalha contra os IDs. Agora vamos para o próximo front, o jeito que a gente escreve nossos seletores. É muito, mas muito comum mesmo cair na armadilha de criar seletores longos, acoplados, super dependentes da estrutura do HTML. Olha só este exemplo: ponto página, conteúdo, card, texto. Esse seletor funciona? Funciona, mas ele é extremamente frágil. Ele cria um acoplamento, uma dependência muito forte com a estrutura do HTML. Se alguém, por qualquer motivo, decidir mover o card para fora da div conteúdo, pronto, o estilo quebra na hora. É uma receita perfeita para ter dor de cabeça na manutenção. Agora, olha a alternativa. Simplesmente ponto card texto. O seletor é curto, é direto e, o mais importante de tudo, ele é desacoplado da estrutura. O contexto está no nome da classe, não no caminho que ela percorre dentro do HTML. Isso dá uma liberdade incrível para a gente mover componentes sem medo de quebrar o layout. E isso nos leva ao ponto central de tudo isso. Organização é a chave. A melhor estratégia não é lutar para sobrescrever estilos, mas sim compor variações de forma inteligente. Vamos ver como isso funciona na prática, então. Primeiro, a gente cria uma classe base, como essa .card que vocês estão vendo. Ela define a aparência padrão, sabe? As regras que todo e qualquer card deve ter, como o espaçamento interno e a cor de fundo. É o nosso alicerce. E aí, para criar uma variação, a gente cria uma classe modificadora, como a .cardDestaque. Repara que ela não repete as regras da base. Ela apenas adiciona o que é diferente, que nesse caso é a borda azul. No HTML, a gente simplesmente combina as duas: div, class, card_destaque. Isso é composição. Sem briga, sem importante, só uma adição limpa e elegante de estilos. E para levar essa organização para outro nível, a gente pode separar as responsabilidades de cada classe. Pensa nisso como uma arquitetura. Primeiro, temos as classes de estrutura, que cuidam só do layout, do posicionamento. Segundo, as classes de componente, que definem a aparência de um elemento, como o nosso ponto card. E terceiro, as classes de variação, que controlam estados diferentes, como um card de erro, por exemplo. Cada classe com um único papel, bem definido. Resultado, conflito zero.
Tá, mas por que tudo isso importa no mundo real, no dia a dia do desenvolvimento? A resposta é simples: profissionalismo e trabalho em equipe. Quando um CSS é bem organizado, os benefícios são imediatos. Sério, a manutenção fica muito mais rápida. Aparecem menos bugs inesperados porque as regras são previsíveis. A colaboração com outras pessoas da equipe se torna muito mais fácil porque o código é legível. E o mais importante, o projeto pode crescer, pode escalar, sem virar aquele caos que a gente conhece. Então vamos recapitular a estratégia para nunca mais entrar numa guerra de especificidade. O ponto crucial é: use classes para estilização e reserve os IDs para o JavaScript. Mantenha os seletores curtos e independentes da estrutura. Crie variações compondo classes ao invés de ficar sobrescrevendo. E, finalmente, dê a cada classe uma responsabilidade única e clara. E para fechar, essa frase resume tudo perfeitamente. O objetivo não é escrever seletores mais fortes, com mais IDs, com important, é sobre escrever seletores mais inteligentes que trabalham a nosso favor e não contra a gente. Se essa abordagem fez sentido para você, se te deixou com vontade de ir mais fundo, de realmente dominar o CSS de uma forma profissional, eu tenho um convite. Eu compilei tudo isso e muito, muito mais num material completo, o curso CSS na Prática, do primeiro estilo à interface completa. O link está aqui na tela e também na descrição, tá? Lá a gente explora esses conceitos e muitos outros com projetos reais, do absoluto zero. E olha, apoiar o curso é o que nos permite continuar criando conteúdo gratuito e de alta qualidade como este aqui no canal. O apoio de vocês significa muito para nós. É sempre bom lembrar que o mundo do dev é um projeto totalmente independente. Cada vídeo, cada dica que a gente traz aqui é fruto de muito trabalho e muita dedicação. Por isso, quem sentir que pode e quer apoiar diretamente o crescimento do canal, pode usar o Pix que está na tela. Qualquer contribuição, por menor que seja, ajuda demais a manter as luzes acesas e nos motiva a continuar crescendo essa comunidade incrível. Pessoal, muito obrigado por assistirem, um grande abraço e até a próxima.